Olá, eu sou Edson Roberto, este é o canal Meu Sítio e no vídeo de hoje aqui na sala de casa nós vamos trazer uma história muito especial. Ficamos imaginando durante algum tempo que o nosso bairro Sítio Cercado ele tem bem mais que 20 anos, já possui mais de 100 mil habitantes, é um dos bairros que mais cresce aqui na nossa capital, que concentra um número muito grande de moradores. Moradores esses que em sua grande maioria vieram do interior do Paraná para fazer e construir sua vida. Muitas histórias aconteceram com cada uma dessas pessoas. Vamos conhecer uma dessas histórias? Eu convido vocês a partir de agora para assistir esse vídeo conosco. Vamos lá? Eu nasci no estado de Minas Gerais. Eu vivia com meus pais, as minhas 5 irmãs e os meninos homens. E meu pai era um homem que, quando ele chegava da roça, ele vinha tomar café com meus irmãos. E enquanto eles estavam tomando café, eu estava sentada com a latinha na mão, catando os pico-pico da calça do meu pai, picão, que estava cheio, que ele trabalhava na roça. Daí meu pai agradecia pelo dia e pedia a Deus a graça do novo dia amanhã. Dizia: agora cada um vai tomar seu banho para descansar. E eu me lembro muito bem que nosso chuveiro era daquele que a gente esquentava a água e colocava no balde. O balde tinha uma pecinha que a gente desenroscava, a água caía. Enquanto isso, a minha mãe estava preparando a janta para eles. Aí depois que ela preparava a janta, todo mundo tinha tomado seu banho. Aí novamente rezavam em volta da mesa. A minha infância foi muito feliz e depois deu adulta moça também. Foi muito boa, foi uma coisa muito saudável. A gente era uns irmãos assim, que a gente era uma família que se amava. Não tinha esse negócio de briga, de ficar de mal, essas coisas não. E todo domingo todo mundo andava em um lugar longe, a pé, para ir participar da missa numa cidadezinha por nome de Guaraci. Até os 23 anos eu nunca tinha namorado com ninguém. Agora que eu namorei para casar foi com meu ex-marido. E meu pai, meus irmãos, queria que eu casasse com ele, mas a minha mãe nunca quis. Porque ela dizia que ela tinha o instinto de mãe, que o coração dela contava que eu só ia sofrer com aquele homem, que eu não ia ser feliz, que o coração dela doía só de ela lembrar que eu ia casar com ele. E daí no dia do meu casamento, ela chorou muito quando eu fui dar benção para eles para sair para casar. Ela chorou muito e disse: pobre da minha filha, só vai sofrer. Aí meu pai disse: não fala isso para a menina, ela está saindo para casar. Deseja boa sorte. Ela disse: o meu coração de mãe não engana. E com 15 dias de casada começou o meu martírio. E daí eu queria ir embora, voltar para casa dos meus pais, mas no sítio sabe como que é, não, porque é escândalo para a família, não pode, você tem que ter paciência. Daí veio sogro, sogra, cunhado, disse: não, você faz mais uma tentativa. Não faça isso porque o casamento foi muito bonito e isso vai ser um escândalo para a família. E eu fiquei, mas só foi a piorar cada vez mais. Daí a gente viveu 12 anos e meio, a trancos e barrancos, porque ele nunca me respeitou. E eu fiquei 12 anos e meio com ele porque toda a vida eu fui uma pessoa de muita fé e paciência. E eu não queria que meus filhos crescesse e se criasse sem o pai do lado. O casamento terminou, só durou 12 anos e meio, por causa daquilo que eu disse, né? Que eu tinha muita paciência e eu rezava muito para que Deus fizesse o que era de melhor. Então a menina ficou com 6 anos e pouco, quase 7, e o piá tinha de 10 para 11 anos. Aí eu sofri bastante, porque daí eu não tinha casa para morar, pagava aluguel, daí foi bastante difícil. Eu comecei lavando roupa para várias famílias, adquiri até algum problema, sinusite, coisa, porque eu começava já de madrugada a lavar roupa para fora para dar o sustento para eles e para mim também. Aí morava com meu sogro, mas não estava dando muito certo e eu sempre tinha vontade de sair, mas o que eu ganhava não era o suficiente, não dava para alugar uma casa. Aí foi dessa época que surgiu essa amiga que até hoje é minha amiga, a Andrelina e a Dona Lourdes. E daí um dia de noite ela bateu lá e falou para mim: olha, a gente está precisando com urgência de uma mulher para trabalhar, você não quer ir trabalhar comigo? Daí, como eu vim do sítio, eu era tímida, muito envergonhosa e eu não queria ir de jeito nenhum, não queria ir para esse serviço. Ela disse: não, você precisa, para criar teus filhos, eu sei que você precisa, você vai.
pai. E eu fui para trabalhar 2 semanas. Eu fiquei 4 anos e meio no trabalho. Eu só saí de lá porque meu pai veio doente para minha casa, para me cuidar dele. Aí eu não pude mais trabalhar. Fiz a inscrição na Coab, saiu o terreninho para mim, mas daí eu não tinha condições de fazer a casa, porque daí eu já estava no aluguel. Daí eu consegui sair da casa do meu sogro e estava numa casinha. Foi aonde o meu filho, com 13 anos, começou a trabalhar para me ajudar. Ele abandonou o estudo e começou a trabalhar, porque ele disse que a Leila era menina, para ela tudo ia ser mais difícil. E ele não, ele era um menino, ele ia enfrentar qualquer coisa para ajudar a gente a superar. Aí eu fui trabalhar no hotel um dia e eu estava sem dinheiro para comprar nada. Eu não tinha praticamente nada em casa aquele dia. Foi um dia que eu chorei muito. A gente não chegou a passar fome, porque esse foi o único dia que aconteceu isso. Eu não tinha dinheiro para comprar comida e não tinha nada. Aí eu fui na padaria e eu comprei um pão bengala e um pacote de leite. Fiz uma garrafa de café e deixei para os meus filhos. E aquele dia eu chorei o dia inteiro. Eu fui chorando no ônibus e trabalhei chorando. Aí o meu patrão, aonde ele esteja, eu peço a Deus por ele, porque ele foi um anjo na minha vida. Aí o primeiro dia que eu estava trabalhando, ele me viu chorando e ele se incomodou. Aí a Andrelina era chefe minha, ela que me arrumou o serviço, ela era minha chefe. Daí ele perguntou para ela por que eu chorava tanto. Aí ela contou para ele. Ele na hora pegou, me chamou no escritório, me deu um dinheiro e mandou que eu viesse embora. Ela vai comprar comida para teus filhos, o que eles precisam, depois amanhã a senhora volta a trabalhar. E assim eu fiz. Ele foi um ótimo patrão, foi um anjo que apareceu na minha vida. Aí saiu meu terreno da Coab aqui. Aí o meu irmão que morava comigo deu início, vamos fazer uma casinha de madeira de 3 pecinhas e um banheiro. Nós iniciamos, mas o dinheiro não teve jeito, não deu. A gente deixou, o malandro foi lá, quebrou tudo, derrubou tudo. Ficou zero de novo. Aí tornemos dar mais um passo, aí pedi dinheiro emprestado da minha comadre. Aí comecemos a casa de novo, daí de madeira também. Aí entramos dentro. Aí a casinha apodreceu, estava caindo, eu precisava fazer outra e não tinha como. Daí eu chorava, implorava e pedia para Deus, mas nunca perdi a minha fé. E eu reclamava muito, e sempre que meu genro chegava em casa, eu tocava esse assunto e reclamava. Daí ele me deu um pito e disse para mim, se você ficar com os braços cruzados e não se mexer, o homem lá de cima não vai mandar dinheiro para você fazer. Ele te ajuda, mas você tem que se mexer. Aquilo foi um estalo. Daí eu saí e fui correr atrás das coisas, daí não é que deu certo, consegui fazer a minha casa, graças a Deus. Mas se ele não fala isso para mim, acho que eu estava até hoje, porque eu não tomava iniciativa. Eu falava, chorava, pedia, mas só que eu não ia atrás de nada. E o dia que ele me deu esse pito, eu resolvi me acordar. Foi um chacoalhão e a casa está lá. Quando ele nasceu com problema. Ele teve uma crise convulsiva, que até então eu não sabia o que era convulsão, eu dizia que ele teve acesso. Aí ele quase morreu, eu quase perdi ele, mas devido à minha fé, eu confio muito em Deus, pedi muito, ele conseguiu passar por isso. Daí o médico falou para mim que se ele se criasse, quando ele tiver uns 30 anos mais ou menos, ele vai ter um problema muito sério. Só que como que eu ia imaginar, ele tinha 29 dias e esse problema que o médico falou foi que ele perdeu os rins, exatamente nessa faixa de idade. Ele perdeu os 2 rins, daí começou de novo as tribulações. E o médico disse que do jeito que ele estava, se ele não fosse para hemodiálise, ele não durava mais nem 5 anos, porque não funcionava mais o rim dele. Aí foi que Deus, como se diz, colocou a sua luz que nunca deixou de brilhar sobre a gente, a minha própria filha. A única irmã que ele tem, que é a Leila, que doou o rim para ele. Teve uns contratempos, meu genro ficou um pouco brabo, nervoso, porque ficou com medo. Não de ruindade dele, porque ele tinha medo que ela tivesse problema. Toda a vida ela foi miudinha, franzininha e ele um negão bem forte. E aí meu genro achava que ela ia morrer, e aí ele ficou bravo. Não queria, ficou nervoso, eu passei por tudo isso, mas no fim acabou tudo dando certo. E depois do transplante, passamos por tudo esse sufoco, e ele ficou quase 1 ano. Bom, aí depois começou os problemas. Começou a pegar infecção, cada passo estava no hospital, de vez em quando ficava ruim, ficava internado 5, 6 dias. Depois cada passo ele tinha isso, e fomos levando até
quando chegou essa infeliz dessa pandemia. Aí ele pegou de novo, a gente achava que ele estava com infecção, ele ficou quase um mês doente em casa e nós achando que ele estava com infecção, ele estava com esse Covid. Aí quando ele se entregou para levar ele para o hospital, e eu acreditei que ele podia voltar, porque eu tenho uma fé muito grande em Deus, mas eu passei por uma tribulação que Deus me livre, só Deus sabe, de tanto que a gente orava. Mas quando eu vi ele entrar no carro, que ele jogou a cabeça para trás daquele jeito, eu olhei e disse, só se for por Deus que meu filho volta, mas eu acho que ele não volta mais vivo. Aí levaram ele para lá, daí ele ficou 4 dias, nós não sabia nada, porque era assim, as pessoas iam com essa doença para lá, eles não davam notícia, e quando eles davam notícia era que tinha morrido, que a pessoa tinha falecido. Então a gente ficou 4 dias e eu rezava noite e dia, desesperada, para saber notícia dele, e não sabia nada. Eles não davam nenhuma informação. Aí então chegou o dia daquelas 24 horas que eles faz com Jesus lá no Padre Reginaldo. Daí aquela noite eu fui 2 vezes, eu pousei lá na igreja. Mas daí agora, nesse ano passado que ele estava doente, aí nesse dia ele estava com Covid, estava lá 4 dias e nós não sabia nada, nem um telefonema. Que quando o telefone tocava, e eu pensava, eu não vou atender porque eles vão falar que ele morreu. Aí vinha aquilo na minha cabeça, Deus é mais, eu vou atender. Eu ia, não era a notícia dele. Aí no dia das 24 horas com Jesus, eu passei a noite inteirinha acordada no meu quarto, passei mais ajoelhada do que sentada, orando e chorando a noite inteira, que eu não aguentava mais aquela angústia de não saber notícia do meu filho. Aí às 6 horas da manhã, ia encerrar com a missa e foi o Frei Anderson, que ia fazer o encerramento da noite para o dia. Era a última missa, que amanheceu o dia e depois era outros padres. Aí eu estava ajoelhada, chorando, desesperada, daí eu pedi para que Jesus fosse visitar meu filho e passasse uma gota do teu sangue nele, e que eles me dessem uma notícia dele, que eu não aguentava mais ficar daquele jeito, com aquela angústia de não saber nada dele. Aí quando eu estava ajoelhada, o Frei Anderson falou assim, ó, você que está com doente, com Covid no hospital, que você não sabe nenhuma notícia dele, que seja um filho, um neto ou uma filha, Jesus está do teu lado, ele está dizendo para você, levante. Ele ainda disse, levante minha filha. E eu levantei e sentei na cama. Aí foi uma noite de geada, tava um frio geou aquele dia. Aí me deu um calor tão grande, eu suei que o suor desceu no meu rosto. E aquele chamado que o padre disse, ó, Jesus está do teu lado, levanta e confia, segura nas mãos do Senhor, que você vai saber notícia do seu parente. Eu levantei, vim para a cozinha, fiz café, o telefone tocou. Aí eu fui com aquela certeza, eu falei, eu tenho certeza que Deus me iluminou e eu vou saber notícia do meu filho. Era lá do Hospital do Rossio, que mais tarde era para mandar alguém para saber sobre o Clodoaldo, ele estava vivo. Ai, eu não me contive de tanta emoção. Chorei demais, daí que a minha nora foi lá e soube que o médico conversou com ela, falou, ele está vivo, está começando a reagir. Aí eu só tive a agradecer a Deus, e se eu for contar quantas graças Deus já me deu nessa vida, desse menino e mais tanta coisa, dá um livro. Depois que ele recuperou, divide os medicamentos que ele tomou para o Covid, alterou tudo nele, tudo. Até o rim dele, fígado, tudo, ele criou até uma pedra na vesícula. Daí quando foi no outro dia, 10 horas, ele me ligou, os médicos já tinham feito vários exames nele, aí encontrou tudo isso, aí encontrou alteração no fígado, até no rim, na bexiga, tudo, alterou tudo nele, até estava começando com probleminha até de alteração no coração, de tanto que os medicamentos que fez isso com ele. Aí ele me ligou e disse, mãe, os médicos achou uma pedra na minha vesícula e disse que 5 horas da tarde já está tudo preparado para mim fazer essa cirurgia, para retirar essa pedra. Aí eu peguei, comecei a pensar e agradecer a Deus, que eu vi no pensamento, quando eu estava rezando para o Sagrado Coração, parece que uma voz me disse, seu filho está com pedra na vesícula, e ele estava. Aí preparou tudo para operar ele desceu para fazer o último exame, aí o médico falou, a hora que você voltar, aí a gente já vai para o centro cirúrgico. Aí no que ele fez o último exame, a pedra sumiu. Desceu, sumiu, não acharam mais. Fizeram mais 2 exames, não achou
daí ele não foi operado e até hoje ele nunca mais reclamou dessa dor que ele sentia. Que ele ficava 3 dias em casa, bom, quando a gente tinha que levar ele gritando de novo. Aí ele ficava lá mais 4, 5 dias, vinha para casa, graças a Deus agora ele vai ficar bom. Daí a pouco ele começava a gritar de novo, tinha que levar de novo. E desse dia que essa pedra desceu, nunca mais ele reclamou dessa dor, por honra e glória do Senhor. Tá lá meu filho trabalhando, forte, nunca mais se queixou nada. A alegria maior que eu tenho na minha vida, que Deus me deu, é meu casal de filho. Que eu só abro mão deles para Deus um dia, quando chegar a hora, mas tirando disso, nunca. Eu fiquei sozinha, eu tinha 36 anos, nunca abandonei meus filhos por nada deste mundo. Eu, como se diz, fui infeliz no meu casamento, mas o maior prêmio Deus me deu, que foi meus 2 filhos. Passei por muitas dificuldades, passei às vezes noites acordada em pensar em dar o melhor para eles, que estava difícil, mas com fé e confiança, confiando em Deus, a gente consegue. E eu, como trabalho na pastoral da igreja, então faço parte de fazer cesta básica para doar para as pessoas, já tenho presenciado muita situação difícil, de mães também sozinha, que está com seus filhos, às vezes mães que não cuidam muito bem dos teus filhos, mas a mãe, para ser chamada de mãe, ela tem que ser uma verdadeira leoa, lutar por tudo para os teus filhos, doa quem doer, sofra, chora, fica sem dormir, mas a mãe que é mãe jamais abandona teus filhos. A gente nunca pode desistir deles, desde que eles também não pediram para nascer. Temos que ser responsáveis, ser mãe de verdade, mãe de garra. E eu dou conselho para muitas mães que não cuidam bem dos seus filhos, que acham que deve sair porque eu sou nova. Eu tinha 36 anos quando eu fiquei sozinha. Nem por isso eu morri. Nunca tive mais ninguém, nunca fui para uma balada porque para não deixar meus filhos sozinhos. As minhas amigas me chamavam, eu nunca quis isso, porque eu acho que a mãe que é mãe, ela não pode fazer isso com os teus filhos. Criança é criança e a mãe tem que cuidar. Se o pai não foi homem para cuidar, que ela seja mulher e cuida, seja mãe, que no final dos tempos a gente só tem alegria. Hoje a minha família cresceu, graças a Deus. Eu sou muito feliz com meus filhos, meus netos, minha bisnetinha. Mas eu nunca vacilei nessa parte aí. Sempre cuidei da melhor maneira que eu pude. É o conselho que eu dou para todas as mães que é sozinha. Não abandona teus filhos. Cuide com amor que você vai ter recompensa disso. Mas tem uma pessoa também que eu não posso esquecer, que é a minha nora. Quando meu filho ficou doente, ela lutou como uma leoa pela saúde dele. Ela fez o que muitas mulheres não faz, ela fez. Ele ficou 17 dias no hospital, ela trabalhava, ela chegava em casa, nem comer ela não comia, ela saía correndo para o hospital. E olha, eu tiro o chapéu para ela, porque ela cuidou muito bem do meu filho, muito bem mesmo, na saúde dele, tudo, ela fez tudo por ele. Ela cuidou dele e ela lutou como se diz, de unha e dente por ele, até que ele se recuperou. Então eu só tenho a agradecer ela e ter admiração por ela, porque ela fez pelo meu filho, que eu nunca vou esquecer o que ela fez por ele na doença dele. Ela foi uma verdadeira esposa. Quero falar do meu negão, meu genro. A gente briga, a gente discute, mas no fundo a gente se gosta, a gente se ama, porque querendo ou não, ele é meu filho também. E a gente já brigou muitas vezes, mas nem eu guardo raiva dele, nem ele de mim. Então isso já é uma grande qualidade que ele tem, porque eu já briguei com ele. E ele nunca virou as costas para mim. Então, eu tenho 2 negão, meu filho e meu genro. Eu gosto muito dele também. E esse negócio de brigar, a gente vai brigando até quando der. Mas depois a gente faz as pazes e o importante é que a gente não se odeie e a gente se gosta. Então, sou feliz com meus filhos, com meu genro e com a minha nora também. Bom, eu sou Lourdes das Graças de Souza, tenho 70 anos, essa é a minha história.